O Corinthians, que agora vai ser tema desse finalzinho de campeonato, porque teve uma semana, assim, meu Deus, fazia tempo que eu e o Casagrande, a gente não andava, sorria, andava na chuva, chutava a poça, quebrava o guarda-chuva, um vento eu inacreditável. continuo sem andar. Ô, Marília, eu continuo sem andar e sem poder chutar a poça. Você não. Porque como eu falei para o Bodão, assim, tá trânsito, tudo bem. Não tá trânsito, tá tudo bem. 3h30 ouvindo os gols no YouTube em loop. Essa semana tá tudo bem. Mas a gente viu o Corinthians, e na coletiva de imprensa na segunda-feira após a vitória, a gente viu a dupla Ramon e Ramonzinho muito aliviada. Teve até uma hora que o Ramonzinho falou para o pai dele, não responde isso, não fala daquilo. Eles estavam grandões, até falei aqui, foram machistas na reunião. Eu falei assim, não pode ser tão machista assim, que o Corinthians que funciona é o das mulheres, não é o dos homens. Eles deveriam ver o Corinthians que funciona. E aí começou a aparecer essa semana notícias de que o Corinthians teria feito proposta, notícia aqui do nosso Samir, não estou duvidando de informação nenhuma, o Samir deu uma informação de que o Corinthians tinha feito proposta pelo Luiz Castro. O PVC, mais cedo que hoje, acho que disse que o Luiz Castro teria negado ao PVC, o staff do Luiz Castro negou que ele tivesse recebido essa proposta. Veja, aqui são operações paralelas e as fontes não necessariamente são as mesmas. Vou dar agora a minha apuração dessa semana do Corinthians. Sim, não é de hoje que há um descontentamento, não é unânime a avaliação em relação à dupla Ramon e Ramonzinho. Porém, quem manda hoje, pelo menos o pacto que foi feito até o final do ano para o time ficar na primeira divisão, é o Fabinho Soldado. E o Fabinho Soldado quer a permanência da dupla para o ano que vem. Eles têm contrato até o dia 31 de dezembro de 2025. E é um ambiente muito festejado do CT. Você percebe que é uma relação muito boa, principalmente com o Ramonzinho, dos jogadores com o Ramonzinho. Então, o voto do Fabinho Soldado, que é menor que o voto do Augusto Melo, ou eventualmente de outro dirigente, porque não tem diretor de futebol, é pela permanência da dupla Ramon e Ramonzinho. Agora eu vou dar a informação da diretoria, dada para mim pelo superintendente do Corinthians, vice de jurídico, aliado primeiro mão direita do Augusto Melo. O Corinthians não fez proposta alguma pelo Luiz Castro. Esse é um on do Corinthians. Isso seria uma notícia que estaria prejudicando esse final de campeonato. O Corinthians joga amanhã contra o Vitória. Isso é o on do Corinthians. Significa que fez ou que não fez? Eu não estou aqui desmentindo o Samir. Eu estou dizendo que o Corinthians, nesse momento, desmente que tenha feito proposta pelo Luiz Castro. Então, essa é a apuração de todo mundo aqui que está numa força-tarefa para saber o que está acontecendo. Agora, é unânime que o trabalho do Ramon e Ramonzinho é bom? Não, não é. Tem gente que não gosta. Acho que o trabalho dele foi muito, muito questionado na semifinal da Copa do Brasil, pelo que aconteceu diante do Flamengo. Não que o Flamengo fosse pior que o Corinthians, mas as escolhas do Ramon ali, diferentemente do que eles acham do Racing, foi menos cornetado, porque o Corinthians jogou bem, o jogo que foi em São Paulo, acabou 2-2 sob um dilúvio, mas eles acham que o Corinthians poderia ter feito ali o resultado que não apareceu. Mas contra o Flamengo, o trabalho foi muito questionado. O Corinthians tem hoje 38 pontos, ainda está a 7 pontos e 6 rodadas para fazê-lo, os 45 mágicos, e o Corinthians resolveu não falar sobre esse assunto. Então, o que eu tenho aqui é que o Corinthians desmente ter feito proposta pelo Luiz Castro. O CT quer que fiquem a dupla Ramon e Ramonzinho, e há, sim, um ali, outro aqui, que criticam o trabalho. Agora, a informação que eu trago nova em relação a tudo isso é que se nesse momento, vamos supor que o Ramon e o Ramonzinho no final do ano vai sim ter uma avaliação, fale, não sei se a gente quer, ou se o Corinthians pudesse abrir mão da dupla Ramon e Ramonzinho, o favorito da atual diretoria é o Renato Gaúcho. Não é o Tite e não é o Luiz Castro. Significa que o Renato Gaúcho virá? Não. Significa que foi feita proposta? Eu vi que o Renato falou que ele recebeu proposta. O Corinthians também não fez proposta nesse final de ano pelo Renato Gaúcho. Mas eu sei que tem muito dirigente do Corinthians que gosta do Renato. O Renato só não veio nos últimos tempos para o Corinthians porque ele entrou em rota de colisão com a Gaviões da Fiel por causa de política, quando ele declarou em 2022, na saída do Vitor Pereira, voto no ex-presidente Bolsonaro. A Gaviões se posicionou contra na ocasião e o Duílio não contratou, como não contratou outros caras que tinham participado de piquete em quartel-general. Essa diretoria tem um outro viés político, todo mundo sabe, e tem muita gente que, com política ou sem política, gosta do Renato Gaúcho. Então, essa é uma movimentação ainda, mas todo mundo fala que não, que é Ramon e Ramonzinho, Ramon e Ramonzinho. Igual o Edinaldo fala, Renato,
que está amando o Dorival, mas o New York deu no New York Times outra coisa.